3 tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e donzeladas, aqui se faz, aqui se paga, tá? Começo relinchando neste podcast. Quem não entendeu, vai escutar o podcast passado, que eu não tô aqui pra ficar explicando coisas que vão me expor. E imitei um cavalo porque prometi cumprir, ok? Cavaleiros e brutamontes, donzelas e donzeladas, bem-vindos. Eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octógono de 3 tapinhas mais uma vez. Lembrando que este podcast, né, 3 tapinhas, está aqui no YouTube e aqui no Spotify, que você também pode estar ouvindo isso pelo Spotify, vejam só, né? Vamos falar neste evento, fundamentalmente, do UFC do próximo sábado, do UFC de amanhã, se você estiver escutando isso numa sexta, do UFC de hoje, se você estiver escutando isso num sábado, o UFC Vegas 83, Yadong Song e Chris Gutierrez. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like aqui, isso de fato, todo podcaster, todo youtuber ficar pedindo isso que nem um louco, mas não é à toa. Isso faz diferença. Dá o joinha aqui pra gente. Inscreva-se no canal. A gente tem 208 inscritos, pelo que eu tava contando aí. O dia que a gente bater 250 inscritos, eu vou vir aqui imitar uma galinha. Vocês já perceberam a qualidade do meu cavalo. O meu repertório de imitação animal, ele é invejável. Ele é inigualável. Então, se vocês já se emocionaram com o meu cavalo, imagina a minha galinha quando a gente bater 250 inscritos. 250 inscritos. Tem estreia de um quadro hoje, Rampazzo Reage. Você que comentou na nossa edição passada do UFC Dariush versus Tsarukyan, fez um comentário ali no nosso canal do YouTube, você pode aparecer aqui daqui a pouco. Fique atento, porque eu vou ler comentários que foram feitos lá, bons ou maus, né? Mal criados ou bonitinhos, e vou reagir. Estreia do quadro Rampazzo Reage, e bem-vindo, Meloto, bem-vindo, Barbie. Qual de vocês está mais ansioso para falar pela primeira vez aí? Meloto, vai você, vai. E aí, galera, tamo junto aí mais uma vez. Rampazzo finalmente cumpriu aí sua promessa de imitar um cavalo, né? Tô louco pra ele imitar uma galinha também, quero ver se essa galinha é boa mesmo. Tamo junto aí. Meloto, eu imitando animais, cara, eu podia ter ganho uma vida assim, né? Eu escolhi fazer jornalismo, sei lá por quê, mas eu podia ter ganho uma vida assim. MMA Meloto, Meloto, Igor Meloto, do MMA Meloto, a Wikipédia do MMA, né? O enciclopédia do MMA é o Luciano Andrade. O nosso Meloto sabe tudo e mais um pouco, é mais completo que a Barça. É ou não é, capitão? E você, o maior analista de lutas desse sistema solar. Bem-vindo, capita. Meu amigo, o sistema solar é grande demais, mas o que eu posso te garantir é que o seu capitão estuda todo dia religiosamente para que ele possa vir aqui liderar essa tropa carismática em direção à salvação do MMA. Vamos para mais uma semana, soldados. Mais uma semana, vai ter análise de luta hoje do João Menegali Barbie, o capitão carisma, né? Song Yadong versus Chris Gutierrez. Quem será que leva essa peleja e como e por quê, né? O capitão vai fazer uma anamnese dessa luta. Ô, capitão, já que a sua voz está ecoando aqui, ela é mel para os meus ouvidos, o nosso quadro Espinho na Garganta, em que a gente tira alguma coisa que estava incomodada ali, vocês estão percebendo que eu tô com alguma coisa na garganta, deve ser o espinho, né? Qual que é o seu espinho do evento passado, né? O seu espinho do evento Tsarukyan versus Beneil Dariush. O que ficou incomodado ali que o senhor não precisa falar? Pô, então, curiosamente esse foi um evento bom pra espinho, mas só que o meu aqui vai ficar pro juiz da luta entre Jalin Turner e Bob Green, que para o bem de todos nós aqui, ele vai ficar anônimo, porque ninguém merece nem saber o nome da pessoa. Mas assim, no instante que o Bob Green caiu ali, a luta poderia ter sido interrompida, sem mais delongas. E o juiz esperou. E aí depois ele esperou mais um pouco. E aí sabe o que aconteceu depois que ele esperou mais um pouco? Ele esperou mais. Bicho, foi uma das interrupções mais horripilantes que eu já vi em todos esses anos assistindo MMA. Tranquilamente a pior interrupção dos últimos tempos. Eu não me lembro de ter visto uma coisa assim, quando um adversário estava tão claramente apagado no chão e o juiz só tava, não, bicho, apanha mais, que é disso que a gente gosta, a gente quer ver isso, a gente quer ver sangue. Cara, foi surreal de assistir e a gente precisa pegar o juiz e dar uns tapas na cara dele. Igual eu falei no Twitter, eu tava esperando que o corner do Bob Green
juntasse nesse cara, enchesse ele de porrada. E te contar que foi triste ouvir na transmissão oficial do UFC, acho que foi o Bisping que ele falou, não, ele é um juiz excelente, mas cometeu um erro agora. Bicho, eu não quero saber, esses juízes precisam ser responsabilizados por esses erros absurdos, entendeu? E é isso. Concordo, eu ia falar 100%, eu vou colocar 99% com o senhor capitão, porque concordo que os juízes precisam ser responsabilizados, que a paralisação foi um absurda, mas a correção disso não passa por espancar o juiz, pelo amor de Deus. Eu sei que foi uma hipérbole, né? Foi figura de linguagem, né, capitão? O senhor é um capitão do bem, é um capitão do amor, é um capitão carisma. Não! É dor e violência pra cima desse juiz. É isso aí. Jesus amado. Ô, Meloto, qual que é o teu espinho na garganta? Por favor. Tá bravo? Tá violento que nem o Barbie? Não, eu tô paz e amor, cara. Na verdade, violento foi aqueles 2 slams, né, que ocorreram no evento do último sábado, que pra mim, cara, eu não sei vocês, mas eu acho que eu não vejo muita necessidade pra ter aquilo. Pra mim, golpes arremessos que sejam contra o corpo do próprio lutador no pescoço dele ou na cabeça dele, eu acho que não deveriam ocorrer no MMA não, cara. Andei refletindo bastante nesse final de semana, então esse seria o meu espinho, né? Ô, Meloto, você tá falando dos batistacas, né? Isso, eu até refleti um pouco mais, eu acho que todos os golpes, cara, que são através do lutador que dá um arremesso, né, e seja ali em cima do próprio pescoço do cara, que o cara cai de pescoço e cabeça no chão, acho que não deveria valer não, cara. Acho que não deveria valer não. Casos da Rose Namajunas aí, do Ryan Bader, do Fedor também, né? Escaparam de um perigo grande ali, cara, quando eles caíram dessa maneira. Então, pra mim, não deveria valer, não. Olha, bom ponto. É porque, mesmo que sendo a favor ou independente de onde você está na questão da proibição dos slams no MMA, a questão ali nos 2 casos que aconteceu no sábado é que foram formas de defender uma finalização. E aí eu acho que a gente tem que abrir uma exceção mesmo em questão de, beleza, sou contra slams, mas na hora o cara tá tentando escapar de ser asfixiado, tá tentando escapar de ter o braço arrancado, sabe? Ele não pode ficar preocupando com a saúde do adversário. E aliás, slams são proibidos de muitas formas, mas só que se você tá escapando de uma finalização, eles nunca são proibidos, porque a ideia é isso, tipo assim, você não pode levantar o seu oponente, pego num triângulo, sendo lá sufocado e ficar pensando, eu tenho que manter ele aqui, porque mas, Barbie, se eu jogar ele no chão, eu sou desqualificado. Por essa sua mesma lógica, eu tô sendo asfixiado, então eu posso enfiar o dedo no olho da pessoa, então eu posso apertar as genitálias dela, o teu argumento, ele dá licença poética, então pra qualquer coisa. Eu fecho com o Meloto, eu acho que ele tá indo ao encontro até de um olhar da evolução do esporte mesmo, né? Que amanhã acontece alguma coisa mais grave, a pessoa ficar paralítica, não sei o quê, a gente sabe como isso retrocede o esporte e a capilaridade do esporte na sociedade. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que ele abre margem, então, para um monte de coisa. Mas eu vou te dizer por que não. É porque a questão da proibição de golpes no MMA, ela acontece justamente porque o dano de um golpe é desproporcional à dificuldade dele ser executado. E qualquer um pode enfiar o dedo no olho do adversário em uma situação de grappling. A questão aqui é justamente que slam é uma parada complicada. Tanto que você praticamente não vê. Tipo assim, é legal, você pode jogar o adversário de cabeça no chão se ele estiver te prendendo numa finalização, mas você basicamente não vê isso, sabe? Então eu acho que, tipo assim, claro que existe a preocupação com o dano que o lutador recebe, e aí é uma questão de, tipo assim, qualquer extensão que a gente quer deixar esse dano ser realmente legal. Mas eu não acho que entra muito em questão, tipo, essa questão de soco na nuca, ou na genitália, ou dedo no olho, justamente porque essas coisas aí causam um dano muito desproporcional à dificuldade. Mas você tá ali preso num triângulo e ter a capacidade de levantar o adversário a ponto de conseguir jogar ele pra se soltar, eu acho que é por isso que isso é legalizado e as outras coisas não. Assunto polêmico, cada um tem sua opinião, acho que um dia vale a gente se aprofundar mais nisso e vamos ver o que acontece, né? De fato foram finais de luta bem impactantes. Bom, e o meu espinho na garganta diz respeito ao surpreendente desempenho da Miesha Tate nesse evento. Porque assim, de fato ela surpreendeu, calou uma série de críticos, né, da mídia especializada, o crítico de boteco, ela atropelou a Julia Ávila. A luta
estava se encaminhando para um 30-24. Ela fez 10-8, 10-8 e finalizou no terceiro. Né? Uma competidora que estava extremamente favorita ali, né? A Julia Vila estava bem favorita nas casas de apostas. Eu achei esse desempenho da Misha Tate digno de nota. Espinho retirado. O que temos agora, Igor Meloto? O que temos agora aqui no podcast? Rampazzo reage. Temos a estreia de um quadro. O senhor, capitão, tá feliz aí com a estreia do quadro? Tá ansioso? Tá curioso para saber que comentários que eu vou escolher para reagir aqui, capitão? Estou com os olhos brilhando. Vocês não perdem por esperar. Aliás, Cavaleiros de Brutamontes, Donzelas e Donzeladas, Igor Meloto e João Menegali Barbi não sabem quais comentários eu escolhi. Vamos lá, o primeiro deles veio do Vicente Flá, abre aspas, tem que subir essa odd mínima de 1,50 para 2 nas sugestões de apostas, amigos. Acertar o óbvio, até o casual acerta. Uau! O Vicente Flá chegou dando uma voadora no Capitão Carisma. Mas calma lá, né? O que eu tenho para dizer para você, meu querido Vicente Flá? Obrigado pelo teu comentário. A moderação ali até falou, né? Pô, será que não vale mais garantir do que deixar 2 pássaros voando? Porque se a gente aumenta, se o Barbie, se a gente coloca um limite de 2.0 mínimo, isso vai obrigar o Capitão Carisma a se arriscar muito nas odds. Aliás, para quem acompanha aqui há mais tempo, o Capitão já trouxe odds bem mais elevadas, até com mais de R$2, quando ele de fato acredita naquilo. Agora, você ficar forçado a colocar uma regra de colocar mais de 2 e que vai obrigar ele a se arriscar em situações que ele não tá 100% certo, beleza, vai fazer todo mundo crescer os olhos e achar que vai ficar rico. Mas a prática é que a gente vai estar se arriscando mais e as chances de bater são menores. E vamos combinar que 1.50 já não é uma odd tão baixa assim. Né? Então, e 1.50 é odd mínima. Começa em 1.50. Então, vira e mexe vai aparecer odd de 1.70, 1.80, até mais de 2. Inclusive, nesta edição de Três Tapinhas, já vou dar um spoiler aqui, tem odd com mais de 2, que o capitão vai trazer. Então, aguardem aí, daqui a alguns minutinhos vai entrar o Crava Capitão com as 3 sugestões e tem uma odd de 2,30 que o capitão tá trazendo, hein? Segundo comentário que eu selecionei aqui, vou ler o comentário do Pablo Fernandes Gomes Ferreira, 8414, né? O homem com nome de príncipe comentou o seguinte: tiraram o espinho da garganta e tiraram onda também. Excelente ponto. O hate com a PFL é exagerado e o boxe tem mesmo muito cartel enganador. Sobre as apostas, pensei que ia rolar uma dica no Rob Fonte, tá pagando 1,70. Deus da guerra é ex-campeão e tudo mais. Só que sempre se valeu muito do poder de imposição física. Agora não tem mais isso. Pablo Fernandes Gomes Pereira, obrigado pelo seu comentário, por chancelar as nossas escolhas de espinho na garganta do evento passado. E, cara, ainda bem que o capitão não foi nessa odd do Rob Fonte aí, hein? Porque o Davidson Figueiredo teria complicado pra nós, hein, irmão? Deus da guerra mitou. E o terceiro e último comentário do Rampazzo Reage que eu selecionei aqui é, atenção, um comentário interessante, né? Um comentário que vai emocionar alguns dos nossos ouvintes. Eu vou ler o comentário e depois eu vou falar quem é o autor. Abre aspas. 250 inscritos, que é o que eu venho pedindo, né? Só um parênteses rápido. A hora que bater 250 inscritos, Rampazzo vai imitar uma galinha. Olha o comentário desse amigão aqui. 250 inscritos tinha só no grupo de WhatsApp do Round Extra. É questão de tempo para esse canal crescer. Parte dos soldados do capitão estão concentrados no grupo do King. Manda um salve para nós no próximo vídeo, se possível. Meu amigo, eu não falei seu nome ainda, porque o autor desse comentário tá como user PD4 os Blabbers in the Night, um monte de letra, um monte de número, não tem nome. Infelizmente o senhor não se apresentou. Então, senhor user, tracinho, sopa de letrinhas, obrigado pelo teu comentário e mais do que um salve pro grupo do King e os membros do grupo do King, vai aqui um forte abraço, né? O que eu imagino, né? Que esse grupo, que o King e os seus membros, né, ali do grupo, são ex-frequentadores do Round Extra. É isso
soldados do capitão. Então sintam-se abraçados, sintam-se convidados, por favor, a vir aqui se inscrever. É mais do que assistir. Clica no botão inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações. E vou mais longe, não sou só eu que vou mandar um abraço para vocês. Igor Meloto, do MMA Meloto, por favor, dê um salve aí pra rapaziada ali do grupo do King. Um abraço, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigado pela moral e espero que vocês gostem desse episódio. E capitão, por favor, eles estão esperando para ouvir sua voz. Senhores soldados, reúnam-se novamente debaixo das asas do seu capitão. Vamos nos proteger deste mundo horrível juntos e vamos voar em direção à vitória. Muito bom, muito legal. E muito legal que o King seguiu com esse grupo de WhatsApp aí para ficar falando desse esporte que a gente tanto ama, né? Grande abraço para todo mundo aí do grupo do King. Finalizamos então o Rampazo Reage. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e donzeladas, comentem neste podcast. A senhorita, o senhorito podem aparecer aqui na próxima edição. UFC Vegas 83, chegou a hora de falar desse evento, Yadong Song versus Cris Gutierrez, Igor Meloto do MMA Meloto. Que horas começa esse evento no sábado? Começa às 9h30, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. 21 horas e 30 minutos começa o card preliminar. Mas aqui no Três Tapinhas a gente faz a leitura e a gente debate primeiramente o card principal. Então, Meloto, quer ler pra gente o card principal desse evento? Que tem previsão para começar à meia-noite. O card principal começa à meia-noite com transmissão da Band. Vejam só, hein? Qual a primeira luta desse card principal, Meloto? Claro, a primeira luta começa com uma luta de pesos médios entre Jun Yong Park e André Muniz, né? O André Sergipano. Depois, Tim Elliott contra Su Mudaerji em confronto de pesos galos. Após isso, Nasrat Hakparast contra Jamie Mullarkey, luta pelo peso leve. Depois, uma luta de meio pesados entre Anthony Smith e Khalil Rountree Jr. E o main event, a luta entre o Song Yadong, ou o Yadong Song, como ele mesmo se chama, contra o Cris Gutierrez, né? Luta pelo peso galo. O Cavaleiro e a Donzela, que são dois morceguinhos, duas corujinhas, estavam com saudade desses eventos que adentrava a madrugada dentro. Tá aí o que você queria. Ô, capitão, chegamos naquele momento que muitos de nós esperam. Muitos de nós vêm pra cá só pra esse momento, capitão. Olha a moral que eu tô te dando. Análise da luta principal. Yadong Song versus Cris Gutierrez. Que o Yadong Song vai trazer para essa luta? 2 minutos, capitão, para você fazer uma rápida análise das principais armas do Song. Cara, meu garoto Song Yadong é um boxeador excelente que vem se desenvolvendo muito, principalmente em termos físicos nos últimos tempos, sabe? Atualmente, ele é um dos caras mais velozes, mais fortes fisicamente da categoria. Na última luta contra o Ricky Simon, ele também demonstrou um excelente cardio. Na verdade, ele pegou um adversário que era uma máquina de cardio e ele exauriu o adversário e não o contrário. Foi daquelas performances perfeitas que você domina a luta e define no final. Então você tem aí o highlight que foi o nocaute, mas você também tem a dominância que acompanhou para não deixar nenhuma dúvida. E vou dizer primeiro qual é o meu problema com o Song Yadong. O meu problema é que ele não tem uma arma básica ofensiva que ele pode usar com muita frequência. Tipo assim, ele tem um bom jab que ele nunca usa. Na última luta ele usou 2 vezes. No total. Mas só que o que me chama a atenção nele, o que ele é bom? Ele é um excelente contragolpeador, ele tem um excelente gancho de esquerda, um excelente cross-counter, que é justamente quando você lança o direto por cima do jab do adversário, que foi um golpe que ele usou para acertar o Marlon, foi o golpe que ele usou para acertar o Corey Sandhagen algumas vezes, para acertar o Ricky Simon várias vezes, e aí ele combina uma coisa com a outra. Ele usa o cross-counter, em seguida ataca com o gancho de esquerda e derruba os adversários porque ele tem grande poder de nocaute. Ele também trabalha golpes no corpo, quando repara que o oponente está se protegendo muito em cima. Ele tem bons chutes baixos. Nessa última luta ele também entrou com uma boa joelhada ofensivamente e também reativamente quando ele sentia que ele estava pegando o tempo da entrada de quedas do adversário. Ele não tem a melhor defesa de quedas, talvez seja um negócio do jogo dele que eu acho que mais precisa ser trabalhado, mas ele se levanta muito bem quando quedado. Ele é um cara muito explosivo, ele traz essa questão aí da academia dele, a Team Alpha Male, de conseguir se levantar
matar de basicamente qualquer situação. E antes tinha, como eu falei, esse problema a respeito do cardio dele, que ele perdia muito pujança física ao longo das lutas. Agora ele parece estar mais forte, mais rápido e com mais cardio do que antes. E vale constar que esse moleque tem o quê? 26 anos de idade. Eu não lembro direito a idade, mas é alguma coisa nessa margem. É um cara extremamente novo, tá entrando aí no auge físico dele. E eu não saberia dizer se ele vai ser campeão, mas definitivamente vai brigar aí nas cabeças por um bom tempo. Maravilha, capitão. E o Cris Gutierrez? Quais as armas ele vai trazer para vencer o Song Yadong? Cara, Cris Gutierrez também é um trocador e eu vou dizer que ele é basicamente o oposto do Yadong em vários sentidos, porque a maior parte das armas deles estão nas pernas dele. São chutes baixos, muitos chutes baixos, também bons chutes médios, bons chutes altos, chutes rodados. É um cara que utiliza muito de hand fighting, que é essa questão de você lutar, estando o tempo todo com as mãos nas mãos dos adversários. Ele vai trocar de base para complicar a vida do adversário em termos de boxe e justamente poder usar os chutes baixos dele com mais competência, sabe? É um cara que circula muito bem, gosta de trabalhar como contragolpeador também. Igual eu falei, perna extremamente solta. Meus problemas com ele, primeiramente, é uma falta de capacidade atlética, que eu acho que foi o que custou muito a última luta dele contra o Pedrinho Munhoz, que ele simplesmente não estava conseguindo acompanhar a questão explosiva do Pedrinho. Ele também não tem o peso nos golpes que muitos lutadores nessa categoria têm, sabe? Ele tem alguns nocautes, mas em geral esses nocautes são ou contra um adversário que já tá mais exaurido, ou então por acúmulo de golpes, o que não é nenhum problema, mas quando você tá enfrentando um cara, é bom você conseguir fazer ele respeitar o peso da sua mão, e o Cris Gutierrez não tem muito isso, sabe? E além disso, ele acusa golpes com uma facilidade maior do que ele deveria nessa categoria. Contra bons trocadores, eu acho que isso tende a acontecer mais, inclusive, eu diria até que ele tá lutando um pouco acima do que ele deveria nesta luta, porque perder pro Pedrinho, depois ganhar de um desranqueado no Alatain Reli, e aí já pegar logo em seguida um top 7, eu não tenho certeza da posição do Song Yadong, mas enfim, tá bem alto no ranking, e aí eu fico pensando muito se a capacidade atlética do Gutierrez, que é uma coisa que falta um pouco nele aí, não vai ser muito diferencial pra essa luta. Não, perfeito, falando agora da análise do encaixe de luta, pelo que eu tô entendendo, o Song Yadong vai levar essa pra casa, né, capitão? Qual que é o teu palpite? Como que você imagina essa luta acontecendo? O meu palpite vai definitivamente no Song Yadong. Eu acredito que ele seja o melhor lutador entre os dois. Eu acho que ele seja o mais capaz entre os dois, o mais técnico, o mais potente, o mais rápido. E acho que também, justamente por ser um duelo de trocação, a coisa, inclusive, facilita um pouco mais, sabe? Meu problema com o Song Yadong é justamente essa questão dele não conseguir ditar o ritmo da luta muitas vezes por querer trabalhar muito no contragolpe. Mas eu acho que existe uma diferença tão grande de capacidade atlética entre os dois que esse não vai ser um fator tão grande, sabe? É uma luta de 5 rounds, então vai ser uma coisa a ser testada. Justamente, eu tava falando aqui como que o poder atritivo do Gutierrez é uma coisa que define mais as lutas do que o poder de um golpe só. E é justamente porque ele ataca muito com chutes médios, ele ataca muito com chutes baixos, essas coisas que tendem a danificar a longo prazo. Então vai ser interessante se essa luta realmente for pros rounds de campeonatos, quarto e quinto round, como que o Yadong vai estar nessas alturas do campeonato. Eu acho que se ele conseguir uma forma consistente de andar pra frente, bloqueando os chutes baixos do Gutierrez, essa luta não deve ser muito competitiva, não. Eu acho que em questão de footwork, o Gutierrez até tá um passo à frente em termos técnicos, eu só não tenho certeza se ele vai ter a velocidade para sair do caminho na medida que ele precisa, sabe? E eu acho que em questão de termos de distância média para curta, essa não é uma luta realmente competitiva. Eu acho que o Yadong tem ele é bem favorito nesse sentido. Se ele conseguir encurtar para uma distância de boxe, eu não vejo o Gutierrez com os fundamentos defensivos para sustentar uma trocação ali mais extensa, né? Com mais de 3 golpes, assim. Eu acho que tende a ser um domínio maior do Yadong. Eu acho que, a não ser que o Gutierrez realmente faça um plano de jogo perfeito e consiga seguir isso à risca ao longo de muito tempo nessa luta, a situação dele é bem complicada. Muito bem, Meloto, se a gente for fazer uma fezinha aí, vamos no Yadong Song, né? Palpite do capitão, acho que a gente concorda com isso. Tá animado pra essa luta? A gente acabou de ler o card principal aqui, é que a gente vem de um evento muito bom, né? Dariush versus Sarukian. Agora tudo perto daquilo fica parecendo meio nota de R$3, né? Você tem alguma coisa pra falar sobre esse evento que vai começar agora, Meloto? Conta alguma coisa que a gente não sabe sobre esse evento, sobre esses lutadores, e me dá rapidamente aí tua opinião sobre essa luta. Tá animado aí com Song Yadong versus Gutierrez? Tô animado sim, né, cara? De um lado, um cara
cara bem explosivo, com bastante poder de nocaute, e o outro um cara bem técnico, né, que vai tentar explorar ali provavelmente os chutes pra minar a resistência do chinês. Tô curioso pra ver o desfecho, até porque eu trouxe algumas informações referentes a essa luta, tanto no aspecto de estatísticas quanto em declarações, né? E aí, uma das informações que eu trouxe a respeito do Gutierrez é que ele nunca foi nocauteado na carreira, né, em 26 lutas, 10 anos de carreira, e nas últimas, das 11 lutas que ele tem dentro do UFC, ele aplicou mais de 17 chutes em 10 delas, ou seja, só em uma que ele não conseguiu aplicar mais de 17 chutes, que foi contra o Frank Edgar, que a luta durou pouco, né? Então, é um cara que provavelmente vai arriscar bastante ali pra minar a movimentação do chinês. Vamos ver se ele vai conseguir, né? E vamos ver se ele vai conseguir manter o retrospecto de nunca ser nocauteado, já que o chinês tem uma mão muito pesada. E a respeito do chinês, né? Esse evento era pra ser na China, na verdade, né? Tava acertado pra Xangai, mas acabou, os planos mudaram, a organização alterou e transferiu pra Las Vegas. Muitas lutas caíram, né? Inclusive lutas de chineses. E outra coisa, a luta principal não era pra ser o Gutierrez, era pra ser o Yadong contra o Piotr Yan, mas o Piotr acabou se lesionando e aí tiveram que colocar o Gutierrez no lugar dele. Porém, o Yadong, ele ainda quer enfrentar o Yan e ele deu, né, algumas declarações que o Yan ainda permanece nos planos dele. Ele acredita que ele vai enfrentar o Piotr Yan já na próxima luta, depois do Gutierrez, e, né, se vencer, ele projeta mais uma luta antes de disputar o cinturão, né? O desejo dele, ele que tem 26 anos mesmo, como disse o Barbie, ele tá quase que chegando perto aí de uma disputa de cinturão, ele acredita que vai acontecer em breve. Isso, será que Song Yadong será o primeiro chinês do sexo masculino, já que tem a brabíssima Weili Zhang, a vestir um cinturão do UFC? Tá tentando, né? Chances tem. Ô, Meloto, vamos partir agora para a leitura do card preliminar. É isso, né? As pessoas estão se acostumando, mas a gente começa pelo card principal, pelo filé mignon, depois a gente vai pro card preliminar, que pro hardcore ele também é interessante, mas logo depois dele tem as apostas do Barbie, por isso que a gente deixa para ler o card preliminar mais fresquinho, mais perto das apostas, porque muitas dessas sugestões de apostas do Capitão elas têm origem no card preliminar. Card preliminar, conta pra gente aí como que ele começa, como que ele termina, Meloto. Claro, esse card preliminar esse não vai passar na Band, né? Só o card principal. Exato. E começamos com uma luta entre duas brasileiras, né? Estreantes, a Rayane Amanda, né? Também conhecida como Rayane dos Santos. Ela é considerada hoje uma top 4, top 3 dos pesos átomos, né? Campeã mundial da categoria. Vai estrear no UFC subindo de peso contra a Thalita Alencar, multicampeã mundial de jiu-jitsu. Luta pelo peso palha feminino. Depois, Tatsuro Taira, né? O jovem japonês aí, promessa do Japão, contra Carlos Hernandes, luta pelo peso mosca. Após isso, Luana Santos, a brasileira, peso galo, enfrentando a suíça Stephanie Iger. Depois a gente tem mais um brasileiro, Melquizael Costa, enfrentando o Steve Garcia em uma luta de pesos leves, que era pra ter acontecido semana passada, mas foi adiada pra esse evento, porque o Garcia passou mal, antes da pesagem. E depois disso a gente vai ter uma luta entre o Young Sung Park contra o Shannon Ross, luta pelo peso mosca. E pra encerrar o card preliminar, Song Kenan e Kevin José, luta pelo peso meio médio. Ô capitão, eu tô louco ou o card preliminar tá mais legal que o principal? Eu não diria ser mais legal, mas está um cardzão, com toda certeza. Né? Surpreendentemente, chegou junto o card preliminar aí, então, por favor, senhoras e senhores, donzelas e donzeladas, vamos estar aí às 9h30 da noite, até que eu falei 7h30, alguns minutos atrás, 9h30, começa tarde, na frente da TV, porque a primeira luta entre duas brasileiras já está valendo a pena. Comece a acostumar com essa vinhetinha, porque ela é o anúncio de que chegou a hora da pergunta capiciosa que eu faço para o Barbie e que eu faço para o Meloto. Aliás, é o seguinte, cavalheiros e donzelas, deixem perguntas aqui nos comentários pro Meloto e pro Barbie, porque tem a chance de um dia eu pincelar uma dessas perguntas e jogar aqui na pergunta capciosa para eles. Tá bom? Não estou prometendo nada, eu estou dizendo que isso é possível. Ô, capitão, vamos começar com você. Pergunta capciosa que eu tenho pro senhor é o seguinte, a gente tem uma luta como luta principal desse evento, uma luta no peso galo, né? Yadong Song contra Cris Gutierrez. E teve polêmica no evento passado, na edição passada do nosso podcast Três Tapinhas aqui, quando o senhor comentou que essa é a categoria mais abrilhantada do UFC, a melhor categoria do UFC. E teve gente que ficou enlouquecido nas redes sociais, foi lá encher o saco do Meloto,
respeita. Capitão, te dou 3 minutos para o senhor explicar melhor essa ideia, para quem não entendeu. O que o senhor quis dizer, o que o senhor disse a respeito da categoria peso galo? Bom, o negócio é que eu acredito piamente que essa seja a categoria mais competitiva que a gente já teve na história do UFC. E o fato do UFC Na história. não casar muitas vezes as lutas corretas para essa categoria, principalmente em questão de disputa de cinturão, não deve tirar o brilho dela, né? Porque eu sei que muita gente tá... Como que a categoria mais disputada vai ter Marlon Vera, que tá vindo de uma vitória, indo disputar cinturão? Mas aí é questão de casamento de luta e o UFC não pensa só na questão dos ranks. Mas só que o negócio pra mim é que essa categoria, eu nunca na minha vida vi uma categoria que até o top 30, praticamente todas as lutas que você casar entre os lutadores ali, vão ser lutas competitivas e intrigantes. Porque até mesmo se você for pro peso leve, que historicamente é uma categoria que também já foi vista muitas vezes como uma categoria mais difícil que existe. Tipo, se você pegar a partir do top 10, você vai encontrar caras como Bobby Green, Drew Dober, Dan Hooker, Jalin Turner, até mesmo o próprio Renato Moicano, que tá em ascensão, pode entrar um pouco nessa. Rafael dos Anjos, que já foi o melhor peso leve do planeta, mas hoje já não tá na mesma fase. Tipo assim, qual que é o problema desses lutadores? Absolutamente nenhum problema. É só que eles estão em um nível bem diferente do topo da categoria. Enquanto nos galos, mesmo que o top 10 a 15 esteja também em um nível abaixo, eu não acho que seja um desnível tão grande assim. Mas a questão é justamente essa, que não é só o top 10 ao 15 dos galos que não tem um desnível tão grande. Tem 30 lutadores nessa categoria que não tem um desnível tão grande assim entre eles. É óbvio e lógico que o top 5 dessa categoria muito provavelmente bateria em todos os outros lutadores, mas seriam lutas intrigantes mesmo assim, sabe? Você pega o Said Nurmagomedov, que tá fora do ranking, ele não está sequer dentro do ranking, coloca contra o Marlon Vera, que tá no top 6. Pra mim, essa é uma luta intrigante, cara. Eu acho que essa é uma luta bem interessante. E tipo assim, o Said não é um cara que tá vindo numa ascensão absurda. Ele é um cara que já tá estabelecido dentro do UFC, já perdeu algumas, já ganhou algumas. Isso aqui é só pra mostrar como que o nível de competição dessa categoria é altíssimo. Porque esses caras têm o quê? 10 posições de ranking entre eles. E ainda assim, eles poderiam gerar uma luta competitiva. Pô, o Marlon Vera pode chegar a se tornar campeão na próxima luta e eu tô aqui falando pra vocês que ele geraria uma luta interessante contra um cara que está estabelecido dentro do UFC, fora do ranking. Isso aqui é uma coisa absurda. Eu realmente acho que não tem precedente disso dentro do UFC. Uma categoria com esse nível de nivelamento. Esse nível de nivelamento é até uma frase engraçada, mas eu acho que é exatamente isso. De como tem 30 lutadores aqui e todas as lutas entre eles seriam interessantes. Bom, se depois dessa explicação do Capitão Carisma você ainda discorda dele, você ainda discorda dele. Tudo bem, é um direito teu. Mas tá explicado, tá defendendo o teu ponto, capitão. Acho que agora ficou claro pra todo mundo. Ô, Meloto, vamos então pra tua pergunta capiciosa que eu solucionei aqui pra você. Lembrando, né, sintam-se à vontade pra fazer perguntas aqui para os dois, pro Meloto e pro capitão. Tem chance de eu sapecar uma pergunta do ouvinte e trazer pra cá. Meloto é o seguinte, o que aconteceu com o André Sergipano, com o André Muniz, que luta nesse evento, luta no card principal deste evento nesse sábado, né? Aos nossos olhos, né? E talvez até aos olhos dele mesmo, ele foi meio que de um futuro campeão, de um futuro top contender, para uma coisa meio incerta, para uma incógnita. O que vai ser de mim? O que vai ser do Sergipano? Assim, você tem alguma informação sobre a trajetória do Sergipano nos últimos meses? O quanto que você acha que até uma pergunta agora mais filosófica, o quanto que você acha que o emocional e a autoconfiança pesa nesse esporte, no MMA? Que me parece que tem um pouco disso aí na trajetória recente do Sergipano. Ah, pesa muito, com certeza, pesa muito. Pra mim é um dos pilares de um lutador, né? A parte mental é tão importante quanto a parte física, quanto a parte técnica. Se o cara não tiver um mental preparado, confiante, a ponto até de virar lutas, né? Muito se apontava, por exemplo, do Vitor Belfort, que ele tinha um problema psicológico que era crônico, que ele não tinha capacidade de virar lutas. E aquilo ali comprometia muito o jogo dele, né? Quando ele ficava numa situação de desvantagem, ele não conseguia virar a luta. Então, isso pra mim é fundamental no MMA. Às vezes até na questão da estratégia, você não consegue manter por algum obstáculo que você encontra no caminho. E no caso do André Sergipano, pode sim ser
alguma coisa psicológica, eu não tenho essa informação, mas o que me parece também é que ele bateu num teto ali, tecnicamente mesmo falando. Ele parou no Brendan Allen, que é um cara que tá em uma franca ascensão, né? Mostrou muito isso nas últimas lutas, e aparentemente esse é o teto do Sergipano. Ele não consegue lidar muito bem com caras que evitam o jogo de solo dele e colocam ele numa situação ruim em pé, né? O Sergipano, ele tá mostrando que ele é um pouco unidimensional. Ele não tá conseguindo mostrar um jogo completo como se exige, né? Então, pra mim, tem muito a ver com isso, mais do que qualquer outro aspecto, seja mental, talvez físico. Ele não tá conseguindo aplicar o jogo dele contra caras que são um pouco melhores mesmo do que oponentes anteriores, como o Ryan Hall, como o Eric Anders, né? O Ronaldo Jacaré, ele conseguiu ali uma finalização muito elogiável, né? Mas foi de um cara que aceitou o jogo dele de grappling e talvez subestimou, e agora parece que ele não tá conseguindo mais fazer isso. E eu acho que tem a ver com a questão dos adversários do nível ter subido mesmo. Ô Meloto, é o seguinte, cara, o Sergipano, ele abre o card principal desse evento, desse sábado, contra o Yoon Song Park, né, um coreano. E ele aparece dessa vez como zebra nas casas de aposta. Dessa vez ele consegue sair com a vitória, Meloto? Qual que é o teu palpite aí? Olha, cara, nas últimas 2 lutas ele era o favorito, né, e agora ele é a zebra, pra tu ver como mudou mesmo a percepção do público sobre ele. E aí pode ter a ver também com uma questão de encaixe de jogo mesmo, porque o coreano não é mosca morta não, tem uma boa trocação, é bem possível sim que o Sergipano tenha a terceira derrota dele na categoria. Se eu fosse dar um palpite, eu acho que ele ainda consegue vencer, mas eu não vou me surpreender se ele perder não. Bom, começa meia-noite o card principal, primeira do card principal, vamos averiguar. Capitão Carisma, chegou a hora que aqueles viciadinhos e aquelas viciadinhas que, pô, não chega, cadê as apostas do capitão? Cadê as sugestões de aposta do capitão? Chegou. Crava, capitão. Quais são suas 3 sugestões de aposta, capitão? Lembrando ao nosso público, né, e ao nosso camarada, ao nosso chapa que veio aí e fez o comentário na edição passada, que sim, as odds são a partir de 1,50. E 1,50 não é pouco. Elas começam em 1,50 e o céu é o limite. Quais são suas 3 sugestões de apostas simples? Nós não sugerimos combinadas, nós sugerimos simples. Conta, capitão. Crava, capitão. Bom, então, falando aqui a respeito dessa luta entre Sergipano e Jun Yong Park, a minha primeira vai para essa luta ter menos de 2 rounds e meio, tá pagando 1,50. Só porque eu acho que estilisticamente falando, é complicado pensar nessa luta indo pra decisão, sabe? Porque mesmo que eles não sejam caras que batem extremamente pesados, o Yong Park é um cara que tem grande volume, trabalha bastante com atrito, trabalha com golpes no corpo, chutes na perna, tem boas cotoveladas, e é um cara que vai quebrando o adversário. E o Sergipano é um dos melhores grapplers que tem na categoria hoje, e eu acho que justamente o que vai definir essa luta é a capacidade do Sergipano de levar essa luta pro chão com consistência ou não. E eu acho que se ele conseguir fazer isso, ele define. E se ele não conseguir, ele vai acabar por ser definido em algum momento. Eu tô colocando aqui menos de 2 rounds e meio, porque mesmo que eu acredite numa definição, eu não acho que essa definição vai acontecer a curtíssimo prazo. Eu acho que ela vai depender um pouco de desgaste físico de qualquer um dos lados, mas eu acredito que ela vem. Então, odd 1,60 aí. Segunda, vai ser Nasrat Haqparast, vitória simples contra Jamie Mullarkey. Tá pagando 1,50. Eu acredito que o Jamie Mullarkey não traz aí a habilidade técnica no jogo, a consistência para conseguir lidar com um cara que trabalha com o volume e a pressão que o Haqparast tem. O Haqparast é limitado? Sim, mas ele é um cara que nunca para de trabalhar, ele tem muita pressão, ele precisa de alguém que consiga quebrar o queixo dele, ou pelo menos que consiga lidar com esse ritmo através de boa defesa e bom footwork, e eu não acho que o Jamie Mullarkey tem nenhuma dessas coisas, sabe? Então, pra mim, esse palpite aí tá valendo bastante a pena, 1,50 nele. E a última aqui é aquela que o Rampazzo já deu, inclusive, o spoiler, porque essa é aquela odd que tá acima de 2, e novamente falando, essa aqui é uma odd que eu acredito. Eu não estou colocando nela só pra agradar público, mas é no sumo da Erge para vencer o Team Elliott, vitória simples, pagando 2,30. E eu sei que o jogo é um jogo complicado. Esse cara não estaria pagando 2,30 se fosse uma vitória fácil, mas só que o sumo da Erge tá entrando aí no auge físico, pegando um cara que, para ser sincero, já está em decadência. Eu sei que a questão das quedas aí é uma parada complicada, só que o Team Elliott pegou essa luta esta semana. Eu acho que é a oportunidade perfeita. Um cara entrando no auge físico contra um cara que está em decadência física, que pegou a luta
de última hora, vai ter que fazer aí um corte de peso brutal. Então, a não ser que o Tim Elliott consiga realmente quedas extremamente fácil e o Mudaerj não consiga reagir a isso, eu acredito que o Mudaerj tem uma boa chance de manter essa luta na trocação, dominando lá. E então, 2,30 aqui, contra um cara que pegou a luta faltando 5 dias, pô, tá valendo a pena demais, pelo menos na minha opinião. Então, voltando aqui pra quem não escutou, não prestou atenção, não anotou, menos de 2,5 rounds entre André Sergipano e Jun Park, pagando 1,60. Nasrat Haqparast, vitória simples, pagando 1,50. Mudaerj, perdão, pagando 2,30, vitória simples. E para quem não escutou e não anotou nem com o repeteco do capitão, está fixado aqui no primeiro comentário deste vídeo no YouTube e também nos nossos stories lá no Instagram, tá divulgado, vai lá, entra lá, printa a tela e guarda isso para você não perder essas dicas do capitão. Engraçado que assim, eu disse que a gente lê o card preliminar perto das apostas, que muitas vezes o capitão vem e pega dicas e dá sugestões que vem do card preliminar. É para calar minha boca, ele vem aqui e traz 3 sugestões de aposta se referindo ao card principal. Maravilhosas sugestões de apostas do Capitão Carisma para a gente ficar rico, lembrando, né, que é para usar aquele dinheirinho de pinga, ninguém aqui vai ficar quebrado e falir a família por causa de aposta de MMA, pelo amor de Deus. Meloto, chegou a hora do baú do Meloto, tema livre, o que você quer contar pra gente, Meloto? Bom, hoje a gente vai se basear nesse evento, né, que era pra acontecer na China, tem 3 chineses no card, né, incluindo o Song Yadong, que vai fazer a luta principal. E eu trouxe hoje pra gente relembrar aí, e até também pra deixar registrado os 5 grandes chineses na história do MMA chinês, e apenas um deles tá no UFC agora, que seria a Weili Zhang, né? Começamos por ela, atual campeã dos pesos palhas do UFC, né? Candidata a GOAT já da categoria. Enfim, né? Fez história, né? E continua fazendo. Estamos testemunhando a história aí. 4 vitórias valendo o título nos pesos palha. Só venceu a Joana Jedrzejczyk 2 vezes, a Jéssica Andrade, a Carla Esparza, e tá aí a primeira menção. Agora vamos para a segunda menção, que seria a chinesa Xiong Jingnan, que pra quem não sabe, foi a primeira campeã mundial representante da China em 2018, um ano antes da própria Weili Zhang, pelo One Championship. Hoje considerada, assim, apontada como uma top 15 da categoria toda, né, dos pesos palhas também. 8 vitórias valendo o título, né, no One, tá fazendo história lá por lá também, né, fez umas guerras lá com a Angela Lee. Agora vamos para o Tai Kang, terceira menção, também vai para um chinês que tá fazendo história no One Championship, né, com uma vitória pelo título lá, atual campeão, né, também tá fazendo história nesse momento. Então fica essa menção, apontado como uma grande joia, com muito poder de nocaute. O Tai Kang tá aí entre os 3 campeões mundiais que a China teve no MMA. E agora, a quarta menção fica com Sanlan Jexi. Esse nome provavelmente você nunca ouviu, mas ele foi top 5 da categoria até 52 quilos. Sim, o MMA também tem esse peso. Pra quem não sabe, o UFC por muitos anos, não vou dizer namorou, mas flertou com essa categoria, né? Inclusive com Dana White falando, queria adicionar esse peso no UFC, mas não aconteceu. Acabou que não aconteceu. Ao longo dos 10 anos que ele foi falando, não aconteceu ainda. Mas esse chinês, o Sanlan Jexi, fez história nesse peso, né? Ele tá entre os 20 maiores lutadores da história desse peso. E pra encerrar, a gente vai com Zheqiang Zhang, primeiro chinês da história do UFC, hein? Tava num hype, pra quem não sabe, eu lembro disso. Ele tava 14-0 ainda no WEC, e aí acabou perdendo ainda lá no WEC, mas estreou no UFC vencendo uma luta em 48 segundos. Só que aí, infelizmente, teve 3 derrotas seguidas e acabou se aposentando, né? O Zheqiang Zhang. Então aí estão os 5 nomes, grandes representantes da China no MMA. Muito obrigado, Igor Meloto, do MMA Meloto, sempre trazendo informações que só ele tem, que só ele apura e que enriquece o nosso repertório MMAzístico. Vamos partir para o encerramento, vamos fechar o boleto dessa edição com os tapinhas na cara ou no ombro que cada um de nós vai dar. Encerramento desta edição de 3 tapinhas. João Menegali Barbie, o seu tapinha é no ombro, o seu tapinha é na cara, como que você se despede dessa edição? Eu acho que a gente destilou muito ódio já para um evento passado que foi, na verdade, muito bom. Eu queria dar um tapa aqui no ombro do Rodolfo Bellato, porque, tipo assim, ele
ele chegou no meio do segundo round com a luta basicamente perdida. Ele tinha perdido o primeiro round, ele estava a caminho de tomar um 10-8 no segundo. Então ele não só precisava de uma definição, mas ele precisava virar completamente uma situação absurdamente ruim, né? Ele tomou knockdown, chegou ali nas portas do abismo e não entrou. E ele não só reverteu a situação, como ele conseguiu definir a luta no mesmo round. Eu, inclusive, vou dizer que o Dana deu 8 prêmios de performance e ele não deu o prêmio de performance pro Bellator. Eu sei que ele deu o prêmio de melhor luta da noite, mas o Bellator merecia um prêmio de performance porque uma virada dessas, você não vê todo dia. Foi uma das maiores viradas dos últimos anos e o Bellator merece ser parabenizado por isso. Se um dia o Dana White fizer um Pix de $1 milhão pro Barbie, nem assim ele vai vir aqui dar um tapinha no ombro do Dana White. Ué, mas claro que não. Você acha que eu vou ser comprado? Seu capitão vai ser comprado! Vamos seguir. O meu tapinha, dessa vez eu não vou arregar. Aqui tem coragem. Não vou arregar aqui em certas pessoas aqui. Meu tapinha vai ser na cara do Tom Aspinall, tá? Porque é o seguinte, logo depois que ele venceu o Pavlovich, ele mudou, né? Ele foi pra cima, vociferou palavras duras contra John Jones, contra o Miocic. Eu achei legal, né? Colocando uma linha na fogueira ali e tudo. Demorou um pouco, mas o John Jones veio no Twitter essa semana e deu uma resposta no meio do Tom Aspinall. Uma resposta à altura, uma resposta de GOAT. O Tom Aspinall, em vez de pegar isso, né, e devolver na mesma moeda para criar a rivalidade, para fomentar o desejo das pessoas, da mídia, dos matchmakers, de fazer essa luta, ele vai e pede desculpas. Desculpas, John Jones, você tem toda a razão. Ah, vai! Vem aqui, me deixa dar um tapa nessa fuça, rapaz. Pelo amor de Deus, a gente quer ver essa luta e você arrega numa hora dessa, tá aí meu tapa na cara. Qual que é o teu, Meloto? Na cara, no ombro? Já encerrei aqui. Cara, o meu eu vou contextualizar um pouco antes, né, que aconteceu agora essa semana aí, das lutas femininas de boxe começarem a mudar de 10 rounds de 2 minutos pra 12 rounds de 3 minutos, como são com os homens, né? Mas o Conselho Mundial de Boxe, o WBC, ele resolveu não mudar, justificando que as mulheres esportistas, elas sofrem mais danos cerebrais com relação aos homens. Mas, pasmem, não é lutadoras, mulheres esportistas, ou seja, eles estão se baseando num estudo que não tá específico da modalidade. E a Amanda Serrano, que é a nova lutadora da PFL aí, né, que tá vindo pro MMA, fiquem de olho nela, essa mulher aí, apontada como candidata a GOAT do boxe. Em protesto, ela disse, não, então se vocês não vão permitir que eu lute o mesmo tempo que os homens, né, porque estão roubando 16 minutos das lutas dela, não vou mais ser campeã. Aí abandonou o cinturão, não vai mais ser campeã, tirou o cinturão, e cara, o meu tapa vai ser na cara do Maurício Sulaiman, que é o presidente da WBC, que, né, não tá permitindo que essas lutas sejam iguais às dos homens, né, porque ele disse, quer proteger as meninas. Então não sanciona nenhuma luta, se quer proteger as meninas, né? Elas não conseguem performar tanto tempo como os homens. Pô, a Serrano agora com a própria Serrano com a Danila Ramos, cara, elas lutaram, né, fizeram a primeira luta da história nessas novas regras, e a luta deu mais de 2.000 golpes, cara. Canelo Álvares, a última luta do Canelo, se pegar um grande boxeador aí, né, não deu nem 800. Shakur Stevenson aí, que também é uma grande joia do boxe, a última luta dele não deu nem 500. Nem vou falar dos pesos pesados, né, que a gente tanto reclama até no MMA, que a partir do primeiro round, depois do primeiro round, fica uma merda a luta, né? Então, assim, lutas femininas não são atrativas. Cara, essa luta da Amanda Serrano contra a Cat Taylor deu mais de 1,5 milhão de pay-per-views vendido, 20 mil pessoas lá no Madison Square Garden pra ver elas como luta principal. Então, assim, tem outro argumento também que falam, é melhor comercialmente as lutas delas terem menos minutos. Cara, é justamente o contrário. Tu tá rebaixando as lutas das mulheres com menos tempo, tu tá desvalorizando o teu produto. Então, assim, estão roubando 44% da luta delas. Isso aí, pro telespectador que quer ver uma luta com bastante tempo, vai acabar não vendo. Isso aí é ruim, cara. Então, assim, meu tapa vai na cara desse senhor aí. E, consequentemente, no ombro da Amanda Serrano. Perfeito, Igor Meloto. Isso que tá por trás dessa decisão, dessa declaração do Maurício Sulaiman, tem nome e sobrenome. Chama-se machismo estrutural, que é aquilo que você não percebe, não acha que está sendo machista, mas você está. É porque aquilo está arraigado no seu ser, está arraigado na sociedade. A gente faz sem nem perceber. Tem que ser combatido. Muito bem, Igor Meloto.
Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e donzeladas, encerramos esta edição. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima. Compartilhem esse link nos seus grupos de WhatsApp. Aê, grupo do King! Fala, galera do King, vamos mandar esse link lá pra galera ouvir o nosso podcast e nos outros grupos também. Meloto, capitão, deem o seu salve de despedida aí. Fui! Salve, valeu demais, soldados! Pô, que bonitinho, eles falaram em uníssono. Que bonitinho. Presta, filhas.